Olá, bom dia. Cá estamos nós nesse último sábado de 2020, dia 26. É o último sábado de 2020. Próximo sábado depois desse já estaremos em 2021, com a graça de Deus. Já será dia 2. Hoje é o último sábado desse ano. Um ano difícil, um ano que, para muita gente, é assim, é uma esperança de que vai ano, termina, passa, se encerra, vai embora, porque 2020 foi um ano de muita dificuldade, de muita luta, foi um ano de perdas, foi um ano de partida de pessoas queridas, foi um ano de desemprego para muita gente, de falta de condições de vida. Enfim, esse ano de 2020, alguém já disse assim, é um ano para se esquecer. Ninguém esperava, porque um ano de 2020, quando nós estávamos passando de 2019 para 2020, e como sempre acontece nessa época, há uma grande expectação, há uma grande expectativa, como será o ano, não é? E, de fato, o ano nem começou, mal passou janeiro de 2020, fevereiro, já começaram as preocupações, já começaram, não é, as apreensões, e em março tudo se confirmou, e em março, pelo menos aqui, para nós, 15 de março foi o encerramento das atividades presenciais e a gente vem com essas alternativas das atividades remotas, das atividades virtuais, desde esse tempo, portanto, a gente pode dizer assim, praticamente o ano todo. E aí muitas pessoas perguntam, não é? Mas por que isso? Por que isso é assim? E eu me lembro do livro de Jó, porque essas perguntas vieram na mente de Jó. Quer dizer, Jó era um homem justo, a Bíblia diz que era um homem justo, que era um homem temente a Deus, que era um homem que andava segundo os caminhos do Senhor, era um homem abençoado e que aconteceram coisas com eles terríveis, que aconteceram coisas com ele que ele mesmo não entendia, não podia entender, e quem era amigo dele, e ele tinha alguns amigos, e esses amigos aparecem inclusive no texto, esses amigos também, com a teologia que eles tinham, eles também não entendiam nada daquilo que estava acontecendo, daí que eles fizeram uma interpretação dos acontecimentos, segundo a leitura da teologia que eles haviam aprendido, porque é sempre assim, a gente tem as nossas teologias, que são as nossas maneiras, ou seja, a nossa forma de tentar interpretar a revelação de Deus. Então, a gente faz teologia, a gente constrói uma teologia, ou seja, que é alguma coisa que nós dizemos assim, olha, isso que está escrito, ou isso que o Senhor disse, significa isso. Então, esses amigos, Bildade, Elifaz, Zofar, né? E mesmo o Eliú, que só aparece um pouquinho lá em 32, até 37, esses amigos, eles tinham uma teologia, que era a teologia do seu tempo. Ou seja, é aquela teologia que, na simplicidade, a gente pode dizer assim, se você faz o bem, você vai herdar o bem. E se você faz o mal, você vai colher o mal. Quer dizer, é uma sabedoria, mas uma sabedoria, assim, muito simples. Quando essa coisa de quem faz o bem não recebe o bem e quem faz o mal não recebe o mal, quando as coisas não funcionam assim, isso dá um nó na cabeça das pessoas. Porque os amigos de Jó pensavam assim, e nós também, às vezes, pensamos assim. E aí vem a pergunta, às vezes, por que isso está acontecendo?
Por que toda essa tragédia? Não é? Por que eu perdi meu ente querido? Por que isso e aquilo? São muitas perguntas, perguntas que nós não queremos questionar, dizer que não são legítimas, que são perguntas legítimas. O próprio Abacuque tinha perguntas assim, indagações, que ele dizia, não entendo, mas eu vou esperar, eu vou aguardar, ver qual é a resposta de Deus. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nessa manhã de sábado, que se isso estiver passando pela sua mente, lembre-se que Deus tem uma razão, Deus tem um propósito, e que você também tem direito de dizer a Ele, Senhor, eu não estou entendendo porque essas coisas aconteceram da forma que aconteceram. Veja que Jó, no final do seu livro, ele questionou Deus algumas vezes, em algumas coisas, mas no final do seu livro, lá no capítulo 42, ele vai dizer assim, olha Deus, eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser falhado, versículo 2 do capítulo 42, né? E quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? E aí ele vai confessar, na verdade, eu falei do que eu não entendia. Porque eram coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Então, eu te conhecia só de ouvir. Mas ele diz, mas agora os meus olhos te veem, e aí eu me abomino e me arrependo do pó e na cinza. Ou seja, ele está dizendo agora, eu sei que Deus é Deus, que Deus é soberano, que Deus é Senhor absoluto e que a vontade dele é uma vontade soberana que nem sempre entendemos. Jesus disse isso para os seus discípulos no Evangelho de João. O que eu faço agora vocês não vão entender agora, vocês vão entender depois. Quer dizer, há coisas que Deus faz e permite que nós não entendemos. O que aconteceu nesse ano 2020, nós não entendemos. Então, vamos entender qualquer dia, mas não entendemos. Então, eu quero deixar com você essa palavra. Se você passou essa crise, essas dificuldades, não é porque você fez alguma coisa de errado, não é nada disso. Deus está aí, Ele está no controle de todas as coisas, Ele é soberano e Ele faz a sua vontade. E aquele que parte, como muitas pessoas partiram, muitos irmãozinhos nossos, muitas pessoas queridas nossas, elas se encontram nos braços do Senhor. Elas se encontram com Deus. Elas estão na presença do Senhor. Então, que Deus nos abençoe, que nós não percamos a fé, que nós não percamos a confiança em Deus, mas que nós possamos permanecer firmes nessa certeza e nessa confiança e entrar o ano de 2021 crendo que Deus, Ele é aquele que permanece conosco na pessoa de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Que Ele nos abençoe, que nos dê um final de ano na sua presença e que nós possamos permanecer firmes na nossa fé. Um grande abraço e que Deus te dê um final de ano abençoado. Até lá.